Muito bem, pessoal, estamos hoje com a Juliana Ferreira de Moraes, que é tabeliã aqui em Canoinhas desde junho desse ano. Você sabia disso? Pois é, em Canoinhas agora nós temos a Juliana como tabeliã à frente do tabelionato aqui do município. Ela está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a trajetória dela, para falar um pouquinho sobre coisas que ela fez antes de se tornar tabeliã e antes de vir para Canoinhas, mas também trazer para vocês um panorama um pouquinho mais amplo sobre o que é, afinal, a função de uma tabeliã para auxiliar a população local aqui do município. Juliana, primeiro, seja muito bem-vinda. Primeiro a Canoinhas, né? Faz pouco tempo que você chegou e seja muito bem-vinda também aqui no Portal J+. Fala um pouquinho pra gente, então. Você está aqui em Canoinhas desde junho, mas antes você já esteve em outros municípios. Você é natural de Joinville, né? Como a gente estava conversando antes de entrar aqui na entrevista, mas passou por Lages, na região de Lages recentemente, né? Fala um pouquinho pra gente. Inicialmente, uma boa tarde. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui me apresentando, né, através do portal. É um prazer imenso para mim. Então, eu hoje estou à frente do primeiro tabelionato de títulos aqui de Canoinhas, mas antes disso, desde junho, como bem colocastes, mas antes disso eu estive à frente do tabelionato na região de Lages, na cidade de Otacílio Costa. Lá permaneci por aproximadamente 9 anos. Eu fecharia 9 anos agora em novembro. Então já tenho uma experiência na função de tabeliã há bastante tempo. Antes disso eu exerci a advocacia, me formei em 2001 na Faculdade de Direito na Univale, em Itajaí, e iniciei o exercício da advocacia e a minha trajetória profissional foi a partir desse momento até os dias de hoje só voltada para o exercício do direito, né, para o estudo e para o exercício do direito. Durante esse período também busquei a minha inovação, qualificação, e fazendo especializações, mestrado no Brasil e fora do Brasil, em Portugal. Olha que legal. Foi uma experiência muito bacana e esse mestrado, ele teve como tema a questão da moradia, esse direito fundamental que todos, né, têm direito. Então, uma análise muito ampla relacionada às formas de aquisição, regularização, então, tudo mais direcionado para a atividade que eu exerço. E tem alguma coisa que você tocou nesse assunto, tem alguma coisa que difere do direito daqui para o direito de Portugal, onde você estudou, e que você pode ter uma outra perspectiva? Lá eles têm o direito da União Europeia, né? Então existem diferenças. Existe o direito local de Portugal, mas como Portugal está inserido na União Europeia, não que exista um direito europeu, mas existem decisões e jurisprudências que se aplicam a todos os cidadãos europeus. Então, é muito interessante o direito na Europa. Então, é óbvio que não se aplica porque os ordenamentos jurídicos são diferentes, mas a base, essa fundamentação legal dos direitos fundamentais, porque existe, né, os tratados, as declarações de direitos humanos se aplicam a todos em geral, principalmente com a globalização, né? Sim. Então, estamos cada vez mais conectados, as fronteiras não são mais físicas, né? Então, assim, quer dizer, as fronteiras só são físicas, mas virtualmente estamos todos muito próximos, né? Sim. E você, de certa forma, então, acha que essas experiências fora do Brasil, enfim, conseguem trazer também uma perspectiva diferente para o trabalho que você exerce hoje? Sim. Eu fiz uma análise comparativa em relação a essa questão habitacional, né? E foi bem interessante. Então, eu acho que não só do ponto de vista acadêmico, né, na questão do estudo dentro de uma universidade, mas uma experiência de vida a gente consegue até na questão, eu acho que humana mesmo, tu consegue olhar as necessidades e entender a pessoa que está no cartório de uma maneira diferente. E isso, inclusive, a advocacia também me proporcionou, porque é diferente você estar do lado de dentro do balcão, do lado de fora, seja como um advogado ou qualquer outro profissional que atue na área imobiliária em uma parte. Então, a gente precisa entender e ler quais são as necessidades. Às vezes as pessoas chegam e elas apontam uma situação entendendo, por exemplo, é muito normal a pessoa pensar numa escritura sempre a compra e venda, mas existem outras escrituras que às vezes atendem à necessidade das partes e elas desconhecem.
Sim. Porque é tão mais fácil tu pensar num imóvel, a aquisição se dá por uma compra e venda, mas não, existem outras formas, inclusive no que tange a regularização imobiliária, né? Sim, sim. Então é um ramo do direito que é muito rico e assim ele nos traz muitas possibilidades. Cada caso é um caso e cada caso tem várias possibilidades de ser por isso tratado. que eu digo que aí a questão dessa sensibilidade que talvez veio com a advocacia, veio com essa qualificação que eu busquei, facilite até no entender a necessidade e essa vontade que às vezes não é claramente manifestada, né, em determinado momento, né? Juliana, explica pra gente o que faz uma tabeliã, então. Acho que é uma pergunta que o público tenha, muita gente sabe de uma forma, entende de uma forma, outras pessoas podem entender de uma outra forma, precisou eventualmente desse serviço, procurar um tabelionato por algum motivo, mas não sabe que talvez o serviço seja muito mais amplo. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. O que faz uma tabeliã? O tabelionato de notas, ele tem uma competência muito abrangente, então nós podemos praticar desde os atos mais simples e corriqueiros, como uma cópia autenticada, um reconhecimento de firma, que são aqueles atos de balcão, como procurações públicas, até as escrituras, atas notariais. Então, escrituras, e lembrando que não só aquelas mais comuns, como uma compra e venda, uma permuta, uma doação, mas escrituras de inventário, divórcio, dissolução de união estável, a própria união estável. Até destaco nessa questão da união estável, que as pessoas não sabem, mas também é possível definir o regime que o casal vai adotar, assim como é possível no casamento. Então, às vezes as pessoas acham que é só formalizar ali uma relação, né, entre as partes, mas não, muitas situações podem ser definidas naquele momento também. Ata notarial, que é um meio que é muito usado como meio de prova para atos processuais ou não. E hoje é muito comum, se a gente for pensar nesse nosso meio totalmente digital, né? Sim. Mensagens, às vezes os crimes cibernéticos, essas situações que ocorrem através de Instagram, WhatsApp, então, ou outras situações mais corriqueiras do dia a dia, como uma guarda de filhos de pais separados, ocorre uma demora na devolução do filho, para a mãe, ou vice-versa. Então, situações do dia a dia que você precise documentar com uma segurança jurídica, a fé pública dada por um tabelião, para que isso sirva como uma prova para diversas finalidades. Aí temos também as populares atas de uso capião, a adjudicação compulsória, então são atas mais específicas, mas é um meio muito abrangente. Então, a depender da tua finalidade de uso, ela pode ser direcionada para aquela vontade da parte, né? Claro, o tabelião vai fazer uma análise do fato totalmente imparcial e vai relatar aquilo que ele presenciou, ele constatou, né? Então, é um documento que é feito a pedido das partes, mas a partir dessa constatação feita pelo tabelião. Temos também a apostila de aia, que é um meio, a ferramenta usada para que uma pessoa tenha um documento público emitido no Brasil com uso validado no exterior. Então, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, um diploma escolar, quando a pessoa precise, por algum motivo, vai morar fora do Brasil, precisa que esses documentos surtam efeitos fora, então a gente faz a apostila de aia, e é válida para todos os países que assinaram, né, a Convenção de Haia. Então é um serviço essencial que tem relação, inclusive, com a cidadania, né, com esse exercício da cidadania. E deixa eu ver o que mais são. É tanta coisa que a gente acaba se perdendo, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, Juliana. Você disse que começou no direito, né? Você se formou em 2001, exerceu o direito por um tempo, e aí depois foi para essa área que aí a gente estava conversando antes da gente começar a entrevista. Você estava me explicando que você presta um serviço público, mas não necessariamente você é uma servidora pública, é isso? Não, eu não sou servidora pública. Eu acho que a gente podia explicar um pouquinho para o pessoal também. O serviço é público, né, e é prestado em caráter particular. O que significa isso? Para poder receber essa delegação do Estado, então eu tenho que ter aprovação num concurso. É um concurso que é longo, porque ele tem várias provas, são provas objetivas, subjetivas e prova oral.
e depois, quando a gente passa, existe uma ordem de classificação. E aí, nessa ordem de classificação, que leva em consideração também os títulos que a pessoa tem, aí a pessoa vai numa audiência de escolha, e aí do primeiro até o último colocado vai escolhendo aquelas serventias que estão vagas, né? Estão disponíveis. Então, é muito peculiar essa atividade, porque nós não somos empresas, embora todos os funcionários que compõem a estrutura do cartório são meus funcionários. Então, são todos contratados, são seletistas, toda a gestão administrativa e financeira fica sob minha responsabilidade. Então, eu tenho conhecimento jurídico, preciso ter essa formação jurídica para prestar o concurso público, ou então também é possível para aquelas pessoas que comprovem trabalharem no cartório por pelo menos 10 anos, também podem participar do concurso. Mas não só o conhecimento jurídico é necessário, é preciso ter esse conhecimento da gestão, né? Sim, porque sim. Isso tudo fica sob a responsabilidade do titular. Pois é, e aí você estava me explicando isso um pouco antes da gente começar a gravar, que eu até perguntei, então, você acaba sendo uma prestadora de serviço que tem ali uma fé pública, como se comentou, né, para prestar esse serviço. Eu perguntei se era uma concessão e você disse que não, é uma delegação, né? Uma delegação, é uma delegação do serviço público. O serviço é público. Mas é prestado em caráter privado. Então, é realmente bem peculiar. Então, né? se tu for pegar, por exemplo, um recibo de emolumentos de um ato praticado lá no primeiro tabelionato, tu vai ver que vai aparecer o meu nome e o meu CPF. Então, é tudo vinculado à pessoa física. Sim. Existe, sim, um número de CNPJ, mas é só para uma relação tributária, porque a gente tem todas as questões de impostos. Que tem a ver com os colaboradores também, com as pessoas contratadas. Os funcionários são todos contratados no CPF também. Olha então, é uma situação bem particular, assim. Sim. E então, a questão a gestão, né, o gerenciamento do tabelionato, aí é tudo... A gente é fiscalizado pelo Poder Judiciário, aqui tem a Corregedoria Local, aí tem em Florianópolis, o próprio CNJ, então a gente está sempre subordinado aos atos normativos, a toda a questão legislativa, então essa fiscalização é muito intensa. Então isso faz, inclusive, com que o serviço seja sempre muito bem prestado, a qualidade do serviço são sempre muito altas por conta dessa fiscalização, né? Sim. Você estava comentando comigo antes, Juliana, também que antes daqui de Canoinhas você já esteve ali na região de Lages. Tem alguma diferença necessariamente de um tabelionato para outro, de um cartório para o outro, ou o serviço prestado é basicamente o mesmo e é assim em todo lugar do Brasil? Os serviços são os mesmos. A competência é definida em lei, então o que faz um tabelionato de notas aqui em Canoinhas é a mesma atividade que vai ser prestada em outro estado da federação, então não há diferença nesses sentidos. Há pouco tempo atrás ainda era possível que o tabelião escolhesse se ele ia aderir à plataforma do e-notariado ou não, que é a plataforma responsável pela prática dos atos eletrônicos. Hoje em dia o CNJ já padronizou e todos os tabelionatos são obrigados a prestar esse serviço eletrônico. Então, não existe... A única diferença que a gente pode observar é na questão dos atos normativos estaduais, porque eu estou vinculada ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, embora exista uma legislação federal, eu preciso seguir a legislação normativa estadual também. Então, isso pode trazer uma certa diferença na prática de determinados atos, mas não na competência propriamente dita. Vamos falar sobre os atos eletrônicos, então, já que você puxou esse gancho, conta um pouquinho para a gente. Você estava comentando que desde a pandemia, né, há a possibilidade de realizar vários atos sem necessariamente a pessoa ir pessoalmente até o cartório, né? Fala um pouquinho pra gente. A pandemia abriu esse caminho sem volta e que vem cada vez mais se aprimorando. Inclusive, o Brasil, ele é exemplo para vários países do mundo, né? Então, assim, países, inclusive, muito mais desenvolvidos que nós somos exemplo nesse tema de atos eletrônicos. Hoje, eu posso dizer com total segurança que todos os atos praticados no tabelionato, eles podem ser praticados eletronicamente ou de forma física. Fica a critério do cliente.
Então, a vantagem do ato eletrônico, a pessoa não precisa se deslocar até um cartório, todos os documentos são encaminhados pela forma eletrônica. Inclusive, quando é um ato também físico, eu recebo todos os atos eletrônicos e acredito que todos os demais tabelionatos do país também. Então, existe essa forma para facilitar o recebimento, né, de documentos. Mas o ato eletrônico especificamente, não há necessidade sequer da pessoa se deslocar. Então, ela pode, através de um celular, ela baixa a plataforma do e-notariado, precisa ter um certificado eletrônico. Se não tiver pelo ICP Brasil, a gente emite um certificado do e-notariado, que não tem custo nenhum, mas que só vai ter uso na plataforma do e-notariado. Então, o ato, então, ele é feito da mesma forma, mas é necessário daí a videoconferência para que a gente consiga verificar a manifestação de vontade. Aí fica gravado, então é ali que a manifestação da parte é feita, né? Nesse é o momento do contato ali para confirmar que é aquilo que a parte pretenda que seja feito. Anteriormente, quando eu perguntei sobre alguns dos serviços, enfim, você me falou sobre união estável. É possível fazer uma união estável hoje por um ato eletrônico? Sim. Todos os atos são feitos, inclusive uma cópia autenticada. Nossa. Que às vezes você vai pensar, uma cópia autenticada? Como eu vou fazer ela num formato eletrônico? Mas nós recebemos o documento de forma eletrônica e fazemos a cópia autenticada. Então, é possível. Hoje, por isso que eu digo, com total segurança, 100% dos atos praticados no cartório podem ser feitos de forma eletrônica. Inclusive, se nós formos pensar as escrituras, por mais que sejam feitas as partes estejam presencialmente, eu posso também, tem a opção de o traslado é aquele documento que tu recebe. Ele pode ser físico, mas eu posso te encaminhar ele em formato eletrônico. Tu pode receber por WhatsApp, por e-mail, da forma que te for mais fácil, mais prática. Porque no registro de imóveis, todos esses atos, se não chegarem no formato eletrônico, devem ser convertidos, porque lá também, entende? Então, assim, o ideal é que a gente consiga, e isso não vai demorar muito, mas que todos os atos e escrituras, principalmente, que tem como destino o registro de imóveis, vão sair nesse formato de documento digital. Porque vai ser, inclusive, a gente consegue já encaminhar direto do tabelionato para o registro de imóveis. Entendi. Então, eventualmente, as pessoas, quando precisavam resolver alguma situação no cartório e tinham aquela... talvez até ansiedade de pensar, poxa, vou ter que ir lá, vou ter que juntar todos os documentos e ir lá e tal. Hoje em dia é muito mais fácil, sem sair de casa. Óbvio que existe um processo a ser seguido, mas dá para fazer de casa. Sim, dá para fazer. Tendo um celular em mãos, um certificado digital, é possível que seja feito. É claro que, assim, ainda é muito essa questão da confiança, né? Muitas pessoas gostam de sentar na frente do tabelião ou dos escreventes do cartório porque a gente presta, é nosso dever prestar essa assessoria jurídica. Então, para tirar dúvidas, esclarecimentos e mesmo para ter um entendimento maior de procedimentos, isso principalmente em cidades menores, e eu acho que é muito importante isso, porque presencialmente a gente consegue, inclusive, ter um contato diferente com as partes. Então, tem essa pessoalidade. E eu acho que isso vai demorar a se perder. Mas, assim, e isso a gente tem que pensar que existem segmentos, né? Existem faixas etárias que preferem o caminho virtual e outras ainda são mais conservadoras e preferem um olho no olho. Então, hoje a gente consegue atender todos os anseios de toda a população. E aqui em Canoinhas, desde que você chegou em junho, como que tem sido esse tipo de escolha das pessoas? Ainda as pessoas preferem ir até lá presencialmente? Muitas pessoas vêm presencialmente, porque a gente atende muito, tem essa área rural que é muito grande, então às vezes até a dificuldade do sinal, de internet e tudo mais, então isso ainda é muito, a questão do olho no olho ainda é muito forte, mas os atos eletrônicos têm uma grande adesão também, bem corriqueiro. Ainda não é tanto quanto o presencial, mas assim, é muito frequente. Para aquelas pessoas que
que não querem ou não podem se deslocar até o cartório, a gente faz o atendimento via WhatsApp, por telefone. Eu estou desenvolvendo ainda a minha conta no Instagram, a conta do tabelionato, para também ter essa visibilidade, embora o contato, o contato por WhatsApp ainda é o formato mais usado, né? É muito difícil hoje receber ligação, recebemos, mas o WhatsApp é o carro-chefe, sem sombra de dúvidas. E presencialmente, né? A gente está, embora tu me perguntasse aquelas pessoas que optam em ficar em casa, mas sempre a equipe toda está à disposição para receber, para tirar dúvidas, sugestões. Isso eu gosto de enfatizar muito, como eu estou chegando na cidade agora. Sim. Não sou natural daqui, embora seja próximo daqui, né, de Joinville, mas eu gosto muito de ouvir quais são as necessidades, quais são as sugestões, as críticas, para conseguir adaptar dentro do possível, né, a necessidade da população. E já fiz algumas mudanças internas, criei salas de reunião, ambientes que são mais privados para que as pessoas se sintam mais à vontade, né? Então, assim, isso tudo, esse feedback eu acho muito importante para que a gente consiga, né, juntos. Eu acho que a parceria, né, eu costumo dizer, inclusive, dentro, né, entre funcionários, que a gente tem que pensar que nós prestamos um serviço público e um serviço que tem uma função social, que tem uma função econômica, e a gente tem que ver sempre a pessoa que está ali buscando como uma pessoa que precisa de informações, que precisa de um atendimento claro, um atendimento com respeito. Então, assim, isso tudo eu enfatizo muito e cobro, embora a equipe seja fantástica, sim, mas para que a gente sempre seja atenta com essas questões. Maravilha, Juliana. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. Seja bem-vinda a Canoinhas. Está chegando há pouco tempo. Seja bem-vinda e deixa o espaço aberto agora, então, para as suas considerações finais. Então, eu queria até falar, agradeço a oportunidade. Foi excelente. Eu estava, confesso, bem nervosa, mas acho que a entrevista eu consegui explanar muito do que um tabelionato faz, principalmente para que as pessoas tenham conhecimento, né? Mas eu gostaria de deixar nesse momento, a gente tem atualmente uma campanha que foi desenvolvida pelo CNJ e pelo Colégio Notarial do Brasil relacionada à doação de órgãos e tecidos. Então, é possível hoje que as pessoas façam essa autorização eletrônica de doação de órgãos através, inclusive, como ato eletrônico. E lembrando que é uma campanha muito importante, porque existem 42 mil pessoas na fila de transplantes, das quais 500 são crianças. Então, isso encurta o caminho. A gente sabe que é um momento delicado para a família, mas a gente precisa pensar que às vezes a gente está num lado, às vezes a gente está no outro lado, e isso encurta tempo. Então, pode trazer vida para várias pessoas. Então, aquelas pessoas que quiserem conhecer mais sobre isso, a gente pode prestar informações. Também é um ato que não precisa sair de casa e tem toda essa função social. Então, é para mostrar que além daquelas questões que envolvem negócios, envolve a questão existencial das pessoas, como o registro de casamento civil, os cartórios também têm essa preocupação. Então, estamos, com isso, prestando a nossa função social para toda a população. E agradeço a recepção. Eu me sinto já muito acolhida pela cidade de Canoinhas. Estou me sentindo assim, foi muito feliz a conquista nesse concurso, em poder estar aqui à frente do primeiro tabelionato. E só tenho a agradecer e me colocar sempre à disposição para quem quiser ir lá, tomar um café, me conhecer, tirar alguma dúvida. Adoro as discussões jurídicas, acho que isso engrandece muito a classe e todos ganham, né? Principalmente a população. Com certeza, principalmente a população. Voltamos então com o programa.